em seus lares o programa Quarta Dimensão, na TV Vila Velha, canal 16. A TV que a nossa gente vê. Diz a Bíblia que anjo apareceu diante da mulher de Manoá, que era estéril. Ele disse: tu conceberás e darás à luz um filho que será consagrado a Deus, desde o ventre da mãe até a sua morte. Juízes 13, versículo 7. Sansão foi o filho desta mulher estéril, milagrosamente agraciada com a tão esperada maternidade. Este vaticínio, no entanto, demonstra que o livre-arbítrio, neste episódio, foi colocado acima da voz profética. Quem medita sobre a vida de Sansão, depois de conhecer as predições quanto ao seu destino, fica no mínimo frustrado. Sansão desperdiçou seus dons, incapaz de neutralizar influências perniciosas, entregando-se a desatinadas paixões. O missionário do Altíssimo, cuja unção foi anunciada do berço ao túmulo, perdeu-se no meio da jornada, pelo abuso do livre-arbítrio. Movido pela vingança, Sansão arquitetou monstruosa chacina, acrescentando a condição de suicida no quadro das suas misérias. Ele morreu vítima de sua própria armadilha. Nossa pequena estrutura para a formatação deste programa tem sido obra voluntária. Acostumados ao dízimo das religiões, alguém sugeriu a abertura de lista de contribuintes. Nós, de imediato, rejeitamos o alvitre. Amigo, leve sua contribuição a qualquer casa de caridade e estará sendo bastante agraciado por Deus. O nosso trabalho dispensa recompensa. Berços podem somar ou subtrair. É o título do texto de hoje, caríssimos. Meia dúzia de mães sentou-se em volta da mesa para tomar café e descansar, no intervalo das tarefas. Sofia deixou escapar desabafo importante. Ela disse: meu filho pode ser vacinado contra poliomielite, tétano, varíola e inúmeros outros males. Não seria maravilhoso que se inventasse vacina contra a infelicidade? Numa conversa de brincadeira, esta mulher colocou seus dedos numa chaga da sociedade humana. Ela expressou realidade dolorosa. Já fizeram vacina contra as mais variadas doenças. Gotinha de sangue extraída dos pés das crianças, ainda na maternidade, antecipa quadros enfermiços que são evitados. Por que não se descobrem procedimentos igualmente eficazes para quem revela tendência para o fracasso? Existem pessoas bem-sucedidas que vivem no mesmo quarteirão, ao lado de criaturas sem a menor vocação para o sucesso. Por incrível que pareça, esta matéria já foi objeto de pesquisas feitas pelo professor Stanley Cooper-Smith. O seu livro, publicado em Londres, tem o seguinte título em português: Os antecedentes da autoestima.
Esse cientista estudou 1.748 meninos, incluindo suas famílias, durante 6 anos. Ele começou na adolescência e acompanhou os rapazes até a juventude. As primeiras revelações apareceram de imediato. Fator denominado elevada autoestima se repetia na vida de todos os bem-sucedidos. Aquilo parecia mágica. Sabemos há muito tempo o quanto a elevada autoestima é vital. São palavras de Stanley. Ninguém poderá ter sucesso e ser feliz sem esta qualidade. A edificação de personalidade vibrante começa exatamente no dia em que aprendermos a nos encarar com respeito. Neste ponto do aprendizado é ressaltada a posição dos pais. Não existe outra fonte com maior capacidade que os progenitores para criar autoestima em seus filhos. A classe social é a origem étnica ou o grau de instrução contribui modestamente no contexto. O fato expressivo é que as atitudes da criança com respeito a si mesma são definidas dentro dos lares. Tudo gira em torno de como os pais a enxergam, ou melhor dizendo, da maneira que a criança entende que os pais a enxergam. Porque o importante, falando com clareza, será exatamente aquilo que conseguir empolgar o menino ou a menina. A conclusão definitiva será da criança e não dos pais. Se os pais fornecerem impressão falsa, a conclusão da criança também será falsa. E tal coisa se nos afigura um desastre. De acordo com o estudo de Cooper-Smith, os lares que agasalham os melhores dotados tinham 3 características em comum. Em primeiro lugar, havia amor naquelas famílias. Não simplesmente aquele amor de abraços e beijos, mas o amor que envolve respeito e autêntico interesse uns pelos outros. Quando a criança percebe que seus pais se orgulham dela, que se interessam e lhe dão afeto, ela cresce na autoestima. É uma permuta perfeita. Pais, mães e irmãos sintonizados em harmonia. Esta união só pode dar resultados positivos. Em segundo plano, os pais das crianças melhor dotadas são menos indulgentes que os outros. Opa! Será que cabe agressividade neste contexto, Getúlio? Pergunta alguém. E a pergunta de alguém é a pergunta de alguém escandalizado com aquilo que nós dissemos. É tão grande o espanto desenhado no rosto deste nosso crítico, amigos, que ele até nos surpreendeu. Em nossa resposta, esclarecemos que não estamos sugerindo a menor impaciência ou atrito ou agressividade. Não cabe mesmo. Será mais acertado entender com os olhos que enxergam mais, ouvidos que ouvem numa amplitude maior. Progenitores indulgentes podem estar de ouvidos tapados,
de olhos vendados, de corações vazios, omitir-se na repreensão, não, meus amigos, não vai ajudar. Pais responsáveis têm olhos de ver e ouvidos atentos e sabem utilizar seus 5 sentidos com amor. Firmeza na formação de caráter, sim. Reparos para evitar acidentes de percurso, sim. Recomendações quanto à permanente vigilância para que nada escape ao controle, sim. Os pais das crianças com futuro garantido costumam cobrar resultados. Chefes de família ausentes da realidade dos seus filhos, excessivamente tolerantes, não formam perfis que despertem confiança. A criança imediatamente suspeita que o pai não lhe impõe regras porque não está interessado nele. O menino ou a menina nesta quadra de formação da personalidade precisa e deve ser alguém que as dirija com firmeza. É questão de segurança que a própria mente infantil aceitará como algo benéfico. A terceira definição da pesquisa concluiu por um grau elevado de democracia nas famílias que produziram criaturas especiais. Aqueles pais encorajam os seus filhos a apresentarem ideias. Mesmo que elas se revelassem inadequadas, as opiniões sempre foram recebidas com respeito e com debate sereno. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as 172 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite à disposição dos telespectadores. Único clique trará uma das nossas dissertações esclarecedoras. As páginas Getúlio no YouTube, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas e clique. Nesta altura, pedimos atenção para aviso importante. Este canal está sendo transmitido ao vivo. Facebook.com TV Vila Velha. Agradecemos a audiência de vocês. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo é transmitido ao vivo pelo Facebook TVPG, Live TVPG. Também aqui estamos satisfeitos com os níveis de audiência. Parabéns ao amigo Fernando Martins pela preciosa colaboração. E continuaremos a análise do tema. Berços podem somar ou subtrair. Como pais, nós temos defeitos inerentes à condição humana. A experiência, todavia, nos concede certas vantagens.
e valerá aproveitá-las para melhorar a performance dos nossos filhos. Eles trazem de vidas anteriores porção de traumas que será nossa obrigação amenizar. Vamos tomar João Batista, personagem bíblico, para usar como exemplo. Nós utilizaremos palavras de Jesus para localizá-lo lá no passado distante. E se quereis acreditar, ele, João Batista, é o Elias que havia de vir. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, remata a voz do nosso grande mestre. Mateus 11, versículos 14 e 15. São palavras do próprio Jesus, apontando sem sofismas que o espírito de Elias reencarnara em João Batista. O mestre fala que Elias havia de vir, fundamentado no Velho Testamento. E a formação de nossos filhos se torna ainda mais complicada. Entra um outro fator. Malaquias profetiza o misterioso evento. Jesus falou com dramaticidade, vocês viram. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Por quê? Para valorizar a matéria que está sendo publicada. E lá no Velho Testamento encontramos as palavras: eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Livro de Malaquias 4, verso 5, palavras de Jeová. A maneira com que o evangelista Marcos apresenta as palavras do mestre, no meu entendimento, supera os demais informes com clareza. Ele escreveu: eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Marcos 9, verso 13, palavras de Jesus. O evangelista Marcos foi tão feliz no registro do fato que esqueceu João Batista, aquele que sofrera a decapitação ordenada por Herodes. Ele foi tão claro, apontando Elias como vítima. Imaginem só, João Batista que sofreu aquela carga toda e foi decapitado, e no entanto o evangelista cita Elias, dá clara evidência de Elias ter sofrido nas mãos de Herodes. Vejam que o evangelista dá a entender claramente Elias como receptor do sofrimento e do martírio. Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram, Jesus diz. Sem querer, querendo, Marcos deixou que ficasse no evangelho escrito por ele a figura de Elias como vítima de Herodes. Isso tem uma finalidade. Tem uma finalidade, e vocês sabem qual é. Os futuros intérpretes haveriam de compreender aquilo que parecia engano do narrador. Nós que acreditamos que o mesmo Espírito viveu em ambos, ficamos felizes quando o Evangelho atinge tamanha clareza. Marcos diz que fizeram com Elias tudo o que quiseram. E nós, sabedores de que o decapitado foi João Batista, entendemos a segunda intenção do escritor. Adquirimos a certeza que o único Espírito animou os corpos desses dois personagens. Eles são a mesma entidade em épocas diferentes, em corpos diferentes. Bendizemos a reencarnação que vai pouco a pouco esclarecendo os chamados mistérios da Bíblia.
não fossem as vidas múltiplas, nós não entenderíamos o evangelista Marcos, quando diz que fizeram com Elias tudo o que quiseram. Alguém afoito poderá insistir que existe erro na frase de Marcos. Ele deveria ter escrito, deixado claro, que era João Batista que estava sendo decapitado. E nós nos apressamos a explicar que o evangelista escreveu certo, uma vez que o espírito de Elias é o mesmo que reencarnou em João Batista. Tanto fazia falar de Elias quanto de João Batista. Desculpem a nossa insistência e as repetições aparentemente desnecessárias, mas uma matéria destas precisa ser repisada. Será preciso atingir todas as faixas de compreensão, porque neste programa nós falamos para telespectadores diferenciados. O nosso desejo é que todos recebam esclarecimentos. E aqui somos despertados por cogitação pertinente dentro do nosso tema. Como teria sido João Batista em criança? Ele era filho de sacerdote chamado Zacarias e passou grande parte da infância lá na solidão do deserto. João Batista era um bicho do mato, gostava de solidão. Da mesma forma que Jesus, não existem registros de sua história antes que ele iniciasse seu trabalho no 15º ano do reinado de Tibério em Roma. O Evangelho diz apenas que ele cresceu e se robusteceu em espírito. Por incrível que possa parecer, atitudes desvairadas de Elias nos permitiram entender João Batista criança. João Batista trazia na personalidade aquelas características sem polimento do antigo profeta. João Batista menino carregava lembranças amargas daquela vida. Diz a Bíblia que Elias se ergueu como Deus vingador. Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom e ali matou todos eles. 1 Reis 19, versículo 40. Vocês ficam livres para imaginar o tamanho do choque de retorno deste ato monstruoso. Decapitar 450 pessoas, dominado por tara sangrenta, jamais representará vontade divina. É o fim do mundo em termos de violência, meus caros. E o que é mais esquisito é o fato de que existem os que acham espetacular este genocídio cometido pelo profeta Elias. Eles argumentam que Elias agiu daquela maneira para desagravar Jeová e mostrar que ele era o único Deus. Imagine seu Pai Celestial tem necessidade de defensores e se sua defesa valeu o preço tão alto. Será que a defesa de Deus valeu o preço tão alto e Deus se agrada disto? Que fazer, meus amigos? Cada um só pode dar o que tem. O Velho Testamento nos revela nas entrelinhas o quanto Elias sofreu de remorsos pela morte daqueles 450 seres humanos, não importa a origem religiosa deles. Escutem o que diz a Bíblia. Elias se agasalhou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Toma agora a minha alma, Senhor, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, verso 4. Essas expressões, não sou melhor que meus pais, revelam indiscretas constatações. A falta de autoestima de Elias perturbaram também a infância
de João Batista. E neste ponto, caríssimos, faremos mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Saduceus modernos continuam de pé atrás, negando a preponderância de espíritos na parceria da vida. Saduceus materialistas proclamam que o corpo de carne é a força motriz do vivente, e que o espírito sem o corpo fica sem rumo. Meu querido saduceu moderno, eu desejo que você me responda apenas uma perguntinha. Jesus, após a crucificação na sexta-feira, desceu à colônia espiritual aonde viviam almas desobedientes. Veja que eram dos tempos de Noé. Almas dos tempos de Noé, viveram nos tempos de Noé. Seu corpo só ressuscitaria na manhã do domingo. Se a teologia dos saduceus modernos proclama que o espírito depende do corpo, meu caro, e nada produz de si mesmo, como Jesus se locomoveu para ir ao encontro dessa gente? O fato é que o mestre esteve lá e o seu corpo permaneceu imóvel, sem vida, no sepulcro de Arimateia, porque ele só ressuscitaria no domingo. O Evangelho nos informa que o mestre foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes nos dias de Noé. 1 Pedro 3, versículo 19, veja lá. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: berços podem somar ou subtrair. A reação de Elias ao genocídio inevitavelmente terá afetado as noites tempestuosas da infância de João Batista, o precursor de Jesus. A sua memória límbica registrava numa espécie de névoa o esgar de cada rosto que tombara sob os golpes do profeta Elias no passado. No fundo escondido das suas recordações, o repouso noturno trazia de volta as fisionomias aterrorizadas daqueles 450 infelizes. A lembrança daquele horror certamente terá espalhado pesadelos no repouso noturno de João Batista, garoto. Muitas vidas serão necessárias para apagar as imagens macabras com tamanho grau de violência. João Batista recordava ainda apavorado que depois de concluída a terrível crueldade, as cabeças sangrando embargaram o caminho de Elias. E as águas do ribeiro de Quizon escorreram rubras por dilatado tempo. Tanto sangue derramado. Quando apontamos em nosso tema que no berço aparece o segredo, meus caros, teremos que levar em conta este passado de cada um dos espíritos. Em quantas esparrelas todos nós já estivemos imersos. Ninguém esqueça que Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouve sua voz,
mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, verso 8, palavras de Jesus. O filho do Zé das Couves e da Margarida das Hortênsias não oferece dificuldade alguma. Todos conhecem o episódio do encontro de um espermatozoide do Zé com a semente da esposa e nasceu o Joca. Falar em termos físicos, meus caros, é fácil. Juntou óvulo com espermatozoide e uma criatura surge, lá depois de 9 meses. Os compêndios explicam tudo com detalhes. Difícil será definir o espírito que reencarnou como herdeiro do Zé das Couves. O mestre usou com bastante sabedoria as artimanhas do vento. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Nós sabemos que o mesmo espírito que animava o corpo de Elias veio reencarnar em João Batista. Esta é uma história fácil, mas vá penetrar nos seus meandros e quanta dificuldade para entender. Mas qual a razão dessa sua certeza, Getúlio? Simplesmente, meus caros, pelo fato de que a revelação veio de quem? Veio de Jesus. Se ele disse que João Batista fora Elias, eu não discuto, eu aceito. As palavras do mestre não deixam margens para dúvidas. Ainda que não acrediteis, este João Batista é o Elias que estava para chegar. Mateus 11, versículos 14 e 15, palavras do grande mestre, o meu querido Jesus. Ele diz com clareza, ele é o Elias, e ponto final. Não existe o que nós possamos discutir. Fundamentado nesta certeza é que nós tiramos conclusões em torno do mal-estar do garoto João Batista, quando lembrava lá na sua memória límbica aqueles sacerdotes de Baal mortos, porque aqueles sacerdotes de Baal eram seres humanos como qualquer um de nós. Não é um crime ser sacerdote de Baal ou de qualquer outra entidade, meus caros. Fundamentados nesta certeza é que tiramos conclusões. Todas as nossas conclusões se baseiam basicamente nas palavras de Jesus, porque Jesus para nós é o gabarito que força o entendimento de todos os capítulos da Bíblia. Todos nós já vivemos passado escabroso e será natural que soframos perturbações por este passado. Considerando este feixe de perplexidades novas e velhas, será necessário mantermos-nos vigilantes. Ninguém perca preciosos pontos na aritmética da eternidade e que os mais velhos se tornem monitores ativos, porque todos nós temos uma obrigação que não dá para deixar de lado. Todos nós somos pregadores, meus caros. Nascemos para isso. A finalidade maior da vida é servir a Deus. Por isso eu salientei na primeira parte da palestra que os pais são elos importantes na formação dos filhos. Ano passado eu já utilizei tema para mostrar que o feto poderia ser influenciado até mesmo antes de nascer. Mães zelosas fizeram parte dos exemplos que divulgamos naquela ocasião, mostrando que é possível até conversar com a criança no ventre. Interagir é questão de vontade política. No enfoque de hoje, é o bebê até a adolescência que está sendo estudado.
Naquela ocasião e agora, a nossa preocupação tem sido mostrar até que ponto os pais têm o privilégio de aumentar a autoestima dos filhos e torná-los felizes. O famoso psicólogo suíço Jean Piaget fez milhares de observações, inclusive usando os seus próprios filhos. E é exatamente esse cientista que apontou a primeira infância como o melhor tempo, especialmente os primeiros meses de vida. Piaget observou que quando sua filha esperneava no berço, as bonecas de pano dançavam. Diz o pai que a menina, aos 3 meses, teve consciência do que fizera e deixou escapar largo sorriso de satisfação. Depois ela repetiu sua performance, vezes sem conta, sempre recompensada pelos resultados e recompensada por igual sorriso. Nessas pequenas proezas nós encontramos a origem da curiosidade da criança e a recomendação de Piaget no sentido de aumentá-la. A criança prolonga algumas cenas ou determinações, mostrando intenção deliberada de interagir. E o começo daquela jornada brilhante e prazerosa em busca de conhecimentos. Porque é exatamente na atividade que alguém consegue crescer e consolidar a autoestima. Cada vitória é degrau mais alto. Cada enigma desvendado é tapete mágico que faz a criança viajar por estradas desconhecidas. Experiências extremamente fáceis têm sido realizadas por psicólogos no sentido de estimular a curiosidade da criança no berço. Os brinquedos mais simples têm sido transformados em eficazes promotores de estímulo. É notório que os bebês gostam de objetos coloridos, isso é notório. Quando aquilo se move pela ação deles, então o prazer da criança sobe às nuvens. Os pais devem procurar brinquedos que se movam pelo sopro. E neste sopro, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido com um cavalo de raça. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Berços podem somar ou subtrair. Como eu estava falando de Piaget, que mandou soprar no brinquedo, naturalmente para que aquilo esvoaçasse, para que aquilo se mexesse. Os pais devem soprar sobre o objeto para dar ensinamento à criança, proporcionando ao bebê a noção completa da operação. Depois sopram nos braços da criança para que elas avaliem a força da propulsão.
O restante a própria natureza faz, a criança entende tudo. Porque a criança não é tão passiva como muita gente pensa. A curiosidade é extraordinária descobridora de folguedos. No imaginário daquele mundo de objetos coloridos e sons bizarros, a criança vai movimentando suas mãozinhas e tomando posse dos seus valores. Ninguém espere outra época para alicerçar a autoestima em seus filhos. A meninice é o espaço onde as melhores experiências acontecem. E é agora que o aprendizado lança raízes, edificando personalidade forte. Na Califórnia, pai de primeira viagem ficou tão entusiasmado com o seu primeiro filho, que se dedicou a ele de alma e coração. Aquela criança era o seu mundo, era o seu paraíso, era o móvel de todas as suas ações. Ele se dedicou assim de forma completamente fora de todos os parâmetros. Ele deu sua vida por aquela criança. Este pai passava enorme tempo inventando sequências educativas para fazer com que aquela criança aprendesse as coisas e se tornasse alguém. Numa pesquisa feita pelo psicólogo Léo Sterman, apareceu aquela criança, meus amigos, registrem isto, com o mais elevado QI entre todos os meninos da Califórnia. Isto causou enorme repercussão, servindo de prova insofismável de que a figura paterna é o grande trunfo para desenvolver o aprendizado dos filhos. Quase sempre, com raras exceções, o pai é um super-homem para os filhos. Pelo menos é assim que eles o enxergam. Cooper Smith nos revela este caso esquisito. Garoto que participou da pesquisa, de repente começou a se manifestar fanfarrão e gabolas. Um sujeito insuportável, aquela criança. Se tornou gabolas, ele era o dono do mundo. Gestos largos, excesso de gíria, palavras de exaltação pessoal eram distribuídas para a direita e para a esquerda. Ele era o dono do mundo. O menino parecia xerife dos tempos heróicos do oeste americano. O andar gingado, bastante prosa, era a sua característica. Cooper Smith afirma que não foi fácil descobrir a causa daquela transformação. Mas ele conseguiu localizar onde se encontrava a camuflagem. Porque todos nós temos uma camuflagem para esconder nossos defeitos. Tudo aquilo era disfarce do menino. E vocês vão ficar espantados com a conclusão extraída deste assunto pelo pesquisador. O próprio pai da criança deu a indicação que faltava naquele imbróglio que marcava a alma clamando por afeto e carinho. Detesto fanfarrões e gabolas, confessou o pai para Cooper Smith. E de repente o meu próprio filho se torna um deles. Tenho castigado severamente este garoto, mas não tem adiantado. Ele persiste em suas fanfarronadas e gabolices. Eu nem sei mais o que fazer. O pesquisador descobriu que o garoto procedia daquela forma
para provocar o castigo que o pai lhe aplicava com raiva. Aquilo era o grito de socorro daquela criança que sofria a orfandade de pai vivo. Era a única fórmula que ele descobrira para forçar o pai a lembrar que ele existia. Ele se consolava pelo fato de que aquele castigo era o único elo de ligação com o pai. Emerson, o pai deste menino, era corretor de bolsa de valores e não encontrava tempo para interagir com o filho. O castigo que ele me concede não é grande coisa, explica o garoto, mas quando não se tem coisa melhor, o certo é agarrarmos aquilo que resta. O menino, desesperado para atrair a atenção do pai, usou a fórmula que permitia pelo menos estar junto ao pai e ser lembrado por ele. A fúria do progenitor substituía a sua ausência. O que os pais devem fazer, diz Cooper Smith, é ajudar a criança a encontrar meios construtivos de chamar a atenção de uma forma normal. Mas este trabalho não pode ser feito por alguém ausente e desinteressado. Para que haja verdadeira simbiose entre os componentes da família cristã, será indispensável uma integração perfeita. Os nossos filhos, tenham eles a idade que tiverem, não são bobos nem nada, nem cegos. Ninguém se iluda. Eles entendem as entrelinhas. Olhos atentos, eles seguem os passos dos seus genitores. Se a criança toma a decisão errada e é severamente punida, ela pode concluir que a maneira de agradar aos pais será não tomar decisão alguma. Vocês vejam o quanta coisa a influência dos pais pode proporcionar à criança. Deixar a vida se diluir na correnteza, encostar-se ao barranco, talvez seja mais conveniente, porque os pais censuram tudo que a criança faz. A criança pensa. Não fazer mais nada poderá significar vida sem erros, atendendo à filosofia dos pais. O conflito se instala na mente da criaturinha, mostrando o quanto será importante educação compreensiva e abrangente. Neste caso, a culpa pelo desvio pode ser inteiramente atribuída à falta de visão dos pais. E tal procedimento pode ser golpe mortal da autoestima da criança. Por isso será mistério evitar em tempo aquilo que estiver na contramão do aprendizado dos nossos filhos. Ninguém esqueça que a paternidade gerou compromissos enormes no momento em que o pai nos entregou a missão de criar filhos. Durante os anos de adolescência, menino ou menina observa o mundo com perplexidade. Será preciso que a paterna assistência não falte nestes momentos cruciais para o futuro daquele espírito carente de bons exemplos. Com autoestima fraca, o medo do futuro proporcionará fator paralisante, meus caros. Você, meu amigo pai, você, minha amiga mãe, é o braço protetor daquelas almas em ascensão, nesta jornada que tem o sabor de alguma coisa tão doce como mel. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz.
Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus caros, além desta câmera, o nosso pedido a Deus que derrame profusamente sobre todos as bênçãos divinas de paz, de prosperidade, de alegria de viver, saúde, tudo de bom, mas acima de tudo, caríssimos, amor do coração, porque sem amor nós somos um zero à esquerda, nós não somos nada. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.